noite. Está começando agora o Coletiva, o programa de entrevistas da TV O Povo, emissora da Fundação Demócrito Rocha. O nosso entrevistado de hoje é o advogado e professor gaúcho Rolf Madaleno, especialista em questões ligadas ao direito da família e sucessões. E para entrevistar o advogado Rolf Madaleno, nós convidamos os jornalistas Rosane Nunes, professora da Faculdade Integrada do Ceará e da Faculdade Nordeste, Daniel Fonseca, produtor da Rádio Universitária FM, Hervelt César, que é advogado e apresentador do programa Mundo Jurídico da TV Fortaleza, e Dilson Alexandre, professor da Faculdade 7 de Setembro e editor da TV O Povo. Além deles, convidamos a advogada e professora da Unifor e da FANOR e presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Ceará, Olívia Pinto. Presente também conosco aqui no estúdio a fotógrafa do jornal O Povo, Thalita Rocha. As fotos da Thalita você confere ao final de cada bloco e na edição de amanhã do Jornal O Povo. Professor Madaleno, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Coletivo. Obrigado. Professor, as relações familiares no Brasil elas têm se tornado cada vez mais complexas. E apesar de alguns avanços na legislação, a gente nem sempre consegue acompanhar isso. Como é que o senhor avalia hoje a situação dos operadores do direito com relação a isso? A gente está conseguindo dar conta dessas mudanças na estrutura da sociedade brasileira? Pois é. Na verdade, a família brasileira ela vai mudando com muito mais rapidez do que pode acompanhar a legislação. A legislação está anos-luz atrasada em relação ao que nós vivemos hoje em termos de família, e nem se fala mais em direito de família, se fala em direito das famílias, porque os modelos das famílias são inúmeros. O que nós ainda não temos é legislação para regulamentar essas situações, todas essas novas famílias, e até um certo preconceito que existe em relação a determinados modelos de família que não são aceitos socialmente por preconceitos nossos, que ainda estamos ligados a um código e a uma cultura de um passado que já faz tempo que modificou. A realidade é outra ao nosso lado e nós ainda vivemos uma realidade do passado. Mas evidentemente que aí então tem contribuído muito a participação do mundo jurídico, dos operadores do direito, que são os advogados, os juízes, os promotores, e os tribunais, de um modo geral, têm acompanhado essas decisões. Hoje, quem legisla praticamente sobre direito de família são os tribunais, né? A Constituição Federal é o norte da orientação, do novo caminho do direito de família. Mas você diz isso porque a legislação ela não está adaptada, a legislação ordinária não está adaptada a essas questões, é isso? É interessante, porque em 2002 surgiu o nosso novo Código Civil. Mas não é tão novo assim. Ele ficou 25 anos, eu sempre digo, dormitando no Congresso, e ele não trouxe muitos avanços. Trouxe alguns, mas não todos aqueles que eram esperados. Do meu ponto de vista, este novo Código Civil veio defasado. Tão defasado que já quando foi aprovado, já existia um outro projeto de lei promovendo 16% de modificações dos artigos do próprio Código Civil. E hoje o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, fez um projeto todo novo, que se chama Estatuto das Famílias, pluralizou, então, os modelos de família, e esse Estatuto das Famílias, aí sim, é realmente um projeto que se propõe a estabelecer um direito de família vivo, novo, presente, real, não ficcional. O Código Civil, na minha opinião, é um Código Civil de Família, o livro de direitos de famílias é ficcional, é da ficção, pertence ao passado. A realidade de quem está atuando no direito de família é diferente de quem lê o direito de família nos códigos. Professor, primeiro eu agradeço o convite da TV O Povo e boa noite ao senhor. Como é que está o debate em torno dessa atualização do Código Civil, né? Houve debate já naquela época em torno dessa defasagem do Código Civil, né? Demorou-se muito tempo para fazer essa atualização e, como o senhor colocou, não avançou o suficiente. Como é que está hoje? O senhor falou agora do projeto que está sendo elaborado aí pela associação, e para efetivar, para voltar ao Congresso Nacional esse debate, como está hoje? Isso sempre é muito difícil, né? A tramitação de um projeto, principalmente porque o IBDFAM, que criou esse Estatuto das Famílias, ele propõe a mudança radical de todos os artigos do livro de Direito de Família. Isso é muito difícil de passar, evidentemente porque as culturas são variadas, o Congresso é múltiplo, os pensamentos são diferenciados, é difícil se fazer com que o projeto inteiro passe, né? Provavelmente o Estatuto vai criar na consciência do legislador a necessidade desta mudança, mas lamentavelmente eu sou obrigado a dizer que talvez não se consiga a aprovação de um projeto como um todo, porque ele tem muitas colocações que são avançadas para muitas pessoas ainda hoje. Você pode exemplificar um pouco esses pontos? Olha, eu acho que uma das questões que o projeto prevê e sugere é a parceria dos relacionamentos homoafetivos,
que não sei se existe um projeto da Marta Suplicy, já de longo tempo em tramitação no Congresso, de longa data, e que nunca foi aprovado. Quer dizer, há certa resistência, queira ou não queira se admitir, há certa resistência. Outra questão que eu acho que também talvez tivesse alguma dificuldade é a própria socioafetividade, né, das filiações socioafetivas, nós podemos falar disso mais adiante, mas é um projeto também que para muitos pensamentos é um projeto avançado. Só para exemplificar, era algo como se nós pudéssemos admitir se alguém pode ter dois pais ou duas mães, um com uma finalidade alimentar e outro com a finalidade da criação. São situações que trazem preocupações. Uma questão, né? O Estatuto das Famílias, após uma leitura ainda, né, superficial, o Estatuto das Famílias apresenta, né, não somente o divórcio, mas traz ainda a separação. Né? E, obviamente, que é porque a Constituição Federal traz, né, separação e divórcio. Mas o IBDFAM, né, apresentou, não foi através de um representante, né, um projeto de emenda, não é verdade? O senhor poderia tecer algumas considerações sobre o projeto de emenda? É que, na realidade, a Constituição Federal prevê o processo de separação judicial e o processo de divórcio. Sim. Hoje, um indivíduo, uma pessoa casada, precisa comparecer 2 vezes ao judiciário para poder se separar da mesma pessoa. Uma para a separação judicial e outra para o divórcio. Em tese, isso, salvo que ela fique 2 anos afastada de casa para, então, ingressar diretamente com o divórcio. E quando o IBDFAM promoveu, realizou esse Estatuto das Famílias, por 2 razões manteve o Instituto da Separação Judicial. A ideia é a exclusão, é o afastamento, é a extinção do Instituto da Separação Judicial. Ou seja, as pessoas não precisam ingressar em juízo para se separar e depois para se divorciar. Seria cartorial, professor? Pode ser judicial ou pode ser em cartório. Mas mesmo assim são 2 comparecimentos, são 2 promoções de uma mesma... Mas elas ficam obrigadas ainda a comparecer à justiça? Não necessariamente, a escolha é da pessoa. Se for consensual, pode ser só pode ser, desde que não tenha filhos menores de idade. A população aderiu, professor, Olha, do cartório, eu acredito, é uma coisa que ainda não está muito clara? Não está muito bem difundida, né? Mas eu acho que existe uma certa demanda, mas curiosamente é uma demanda para aquelas separações mais simples, que não envolvem partilha de bens. A grande dificuldade dos processos de separação realmente é do ponto de vista material, né? E aí é que se estabelecem os verdadeiros litígios, e esses litígios não têm espaço nas separações dos cartórios. Mas é até interessante, né, para um esclarecimento da população, que o projeto de emenda, né, constitucional afasta a separação. E é interessante o professor até tecer umas considerações sobre a questão do afastamento da separação, né, e a Lei 11.441, que o colega que levantou, que aí é o procedimento de separação, divórcio, né, inventário via cartorial. E aí proporcionar um aumento do acesso à justiça. Até porque eu estava fazendo referência à Constituição Federal, que mantinha, que fala da separação e do divórcio, e por que o Estatuto manteve, das famílias do IBDFAM, manteve a separação e o divórcio? Pela questão cultural. E essa é a curiosidade que eu queria levantar. Ora, nós vamos eliminar a separação judicial, extinguimos no direito brasileiro e mantemos só o divórcio, que é uma coisa lógica, né, e sensata. Mas por que tivemos que manter o Instituto da Separação Judicial como uma faculdade das pessoas? Porque culturalmente, religiosamente, muitas das pessoas que são casadas não aceitam e não admitem o divórcio. Então, o máximo que elas poderiam ordenar